Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje vamos falar a respeito do terremoto que houve na Turquia e no norte da Síria no dia 6 de fevereiro agora desse ano de 2023. Mas antes eu vou pedir para que você, se gostar do vídeo, considere curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal a fim de que o nosso trabalho possa crescer nessa plataforma. Nesse último dia 6 de fevereiro, então, em partes da Turquia e principalmente no norte da Síria, houve um grande tremor de terra que, segundo os especialistas, já não acontecia há muitas décadas. E esse tremor destruiu boa parte da infraestrutura dessas áreas atingidas. E uma questão muito especial para que nós possamos estudar aqui, ele destruiu também parte da passagem daquelas pessoas sírias que se refugiavam na Turquia. Então, além de estar fugindo daquelas forças rebeldes que lutam contra o governo sírio, os sírios, a população civil, ela se viu também agora quase que impedida de ir para a Turquia. E além disso tudo, há uma dificuldade muito grande das forças humanitárias chegarem àquele local, porque o próprio terremoto destruiu parte dele e as forças rebeldes também que lutam naquele local ali, muitas vezes até dificultando ou até mesmo impedindo as pessoas de ir e vir, os refugiados, melhor dizendo, de ir e vir. Então a gente faz a seguinte pergunta, resumindo, diante de tudo isso, né? Onde está Deus que, diante das preces desses refugiados sírios, que já sofriam tanto por causa daquela guerra extremamente violenta que acontece no país deles, onde estava Deus quando, nas preces dessas pessoas, eles pediam melhoras, eles pediam paz, eles pediam simplesmente um local onde eles pudessem viver sem ter sua vida ameaçada. E aí vem esse terremoto, devasta completamente aquela área de passagem dos refugiados e dificulta mais ainda a vida dessas pessoas. E aí nós vamos ver, de acordo com a doutrina espírita, três possibilidades do que pode estar acontecendo, três visões diferentes daquilo que pode estar acontecendo naquela área. Eu não vou aqui abordar a questão das expiações coletivas, daqueles resgates coletivos, né, previstos e comentados pela doutrina espírita. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima no vídeo, um vídeo falando a respeito disso, de como funcionam essas expiações coletivas, esses resgates coletivos. Se você quiser se aprofundar, veja o vídeo porque é muito interessante. Mas eu vou focar numa questão muito interessante que Allan Kardec nos propõe. Nós podemos ver todo esse sofrimento, toda essa dor, pelo ponto de vista da vida material ou pelo ponto de vista da vida espiritual, propõe Allan Kardec. Primeiramente, se você tiver uma visão materialista, você vai notar que não existe nem alma, não existe Deus, não existe reencarnação, e tampouco um mundo espiritual. Então aquelas pessoas que estão sofrendo ali, estão sofrendo de forma aleatória, apenas por questões políticas, culturais e muitas vezes até religiosas. Elas estão sofrendo as consequências do fundamentalismo, do fanatismo humano apenas. Mas aí, principalmente as crianças estariam extremamente lesadas porque não tiveram nem tempo de viver, de ter o desenvolvimento natural de um ser humano durante a vida. Então seria o materialismo absoluto. Aquelas pessoas estão sendo atacadas ali e ainda pioram a sua situação por um flagelo natural, por um, entre aspas, desastre natural,
e tudo acaba com a morte delas. Muitas vão até ficar aleijadas, vão ficar paralisadas, vão ter sequelas de terem ficado soterradas durante algum tempo, ou seja, vão ter impedimentos naturais após esse flagelo. Numa outra visão espiritualista, mas não espírita, que leva em conta que existe uma vida só, então Deus teria preferido os sírios sofrerem daquela forma do que pessoas de qualquer outra parte do mundo. Através dessa visão, a alma que foi criada com o nascimento, ela já nasce predestinada a passar por aquilo ali. Não se tem uma justiça, porque não se tem uma explicação de o porquê ter acontecido com aquelas pessoas e não com outras. E já no ponto de vista espiritualista, especificamente espírita, nós vemos que temos dois elementos, a reencarnação e a lei de causa e efeito. Então aí as coisas já começam a ficar um pouco mais claras. Mas existe um terceiro elemento que também temos que levar em conta, que é o elemento compaixão, misericórdia divina, aliada sim à justiça, mas nunca vingativa, e nem a compaixão de Deus é omissa. Então, realmente, como Jesus dizia, teremos que pagar até o último cêntimo, temos que nos reconciliarmos com os nossos adversários que estão muitas vezes dentro de nós mesmos, os que são os piores. Então nós temos ali, com essa visão reencarnatória que a doutrina espírita nos oferece, nós temos ali espíritos que estão em expiação, são aqueles espíritos endurecidos no mal, que resistem ao poder do amor e que reencarnam numa área difícil justamente para aprender a lidar com essa limitação. Nós temos espíritos em provação, são aqueles que sofrem, mas já querem o próprio bem e o bem dos outros, mas precisam ainda passar por aquele tipo de prova mais contundente para, de certa forma, acelerar, otimizar o seu processo evolutivo. E nós temos espíritos ali, já regenerados, que estão reencarnados em tipos de missão que nós desconhecemos, mas estão ali para ajudar aquele povo de forma mais ostensiva, pois reencarnados eles podem ter um contato muito mais íntimo com aquelas pessoas que ali sofrem. Então, essa é a possibilidade que a doutrina espírita nos oferece. Remissão dos erros através da educação, não através da punição, nunca do castigo, mas sempre uma oportunidade de aprendermos a amarmos mais, de forma mais intensa e sem as mesclas do apego, da possessividade, da vaidade e tantas outras limitações que nos impedem de amar integralmente. Para terminarmos o vídeo, eu gostaria de enfatizar a ideia que está contida em O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que esses flagelos naturais, que esses desastres, do ponto de vista material, eles servem para acelerar o processo coletivo de progresso daquela nação, ou daquele povo, ou daquela localidade. E a gente, através da mídia, pode sentir que o Livro dos Espíritos é muito verídico em relação a isso, ele é muito assertivo. Eu observei através da mídia alguns gestos de amor muito profundos em meio àquela tragédia. O primeiro, um homem que segurava a mão de uma criança sob os escombros. Essa criança já estava morta, e ele segurou a mão dela durante muito tempo até que o resgate chegasse. Essa criança era nada mais, nada menos do que a própria filha dele, que ele aguardava ali, apesar de saber que o corpo já estava inerte, e ele não mais privaria do contato com aquela criança, mas mesmo assim ele aguardou durante horas o resgate chegar para que ele pudesse enterrar o corpo com dignidade e de acordo com as crenças dele, que a gente não sabe quais são.
Um outro episódio também muito valoroso e que denota muito amor são aquelas duas crianças que estavam soterradas e conseguem conversar com jornalistas antes de serem resgatadas, e a menina, um pouquinho mais velha do que o seu irmão, ela o protegia para que a areia não entrasse nos olhos dele, para que a cabeça dele não ficasse suja de poeira e etc. E ela, ali em meio a todo aquele aperto, a toda aquela dificuldade, manteve a serenidade e também ainda tinha um gesto de profundo amor pelo seu irmãozinho, que ali estava junto com ela. Graças a Deus, felizmente, eles foram resgatados com vida. E por fim, o episódio de que uma criança na Síria nasceu sob os escombros. Infelizmente, a mãe não suportou os traumas e faleceu logo depois. Mas eu entendo esse acontecimento, esse nascimento, como o amor vencendo o triunfo dos escombros humanos, né? Baseados no orgulho, no egoísmo, baseados na vaidade. Então é o amor sempre triunfando, mesmo que ainda sob desgraça, mesmo que ainda em meio a toda aquela dor, aquele sofrimento, são os gestos de amor fazendo a diferença. Esse amor que contagia de modo positivo a tudo e a todos e sempre sobrevive a qualquer tragédia e modifica o panorama com o tempo e faz com que nós vejamos a vida de uma forma muito mais ampla. É isso que a doutrina espírita nos ensina, é vermos a vida sempre de forma mais ampla, sempre pelo aspecto da vida, que a vida continua, da imortalidade da alma, de que vamos progredir, vamos continuar o nosso processo evolutivo, vamos ter tantas quantas sejam necessárias as reencarnações para que possamos realmente atingir esse nível de amor integral que o próprio Jesus fala há 2000 anos atrás, e tantos outros mestres trouxeram essa mensagem de autoiluminação. Então que fique a lição que mesmo sobre os escombros nascem as mais belas flores de alegria, as mais belas flores de realização. Que possamos estar solidários a esses nossos irmãos turcos e sírios que passam por tanto sofrimento, por tanta dor, e que os corações rebeldes que dificultam as relações sociais naquele local, na Síria, que essas forças rebeldes aos poucos possam ser tocadas por todo esse sofrimento, ainda que a gente saiba que possa vir a demorar um pouco, mas que o ódio, a vaidade e o egoísmo dessas pessoas possa também ser tocado, a fim de que elas também um dia possam ver a luz. Salam aleikum, esse é um cumprimento árabe que diz, muçulmano também, né? Que diz que a paz esteja com todos. E que a paz esteja com todos. Um abraço, foi muito bom estar com você até o final desse vídeo. Espero te ver em outros vídeos no canal. Meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. E se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possível. Um abraço a todos.